Vamos lá, né? Então, como eu já falei, vai ser uma revisão para quem já viu isso, né? Então, a gente vai trabalhar os métodos de contagem, que, na verdade, nos livros eles costumam colocar como análise combinatória, né? Aí você tem o enunciado do princípio multiplicativo, também chamado de princípio fundamental da contagem, que a gente abrevia por PFC, tá? Princípio fundamental da contagem. O enunciado é o seguinte: se um processo se realiza em N etapas, E1, E2, até a etapa EN, né? Se a etapa E1 pode ocorrer de M1 modos ou maneiras, a etapa E2 pode ocorrer de M2 maneiras, assim sucessivamente até a última etapa, que ocorrerá de M índice N modos, né? Distintos. Então, este processo, essa atividade, né? Esse processo poderá ocorrer de M1 vezes M2 vezes reticências, assim vai, vezes MN maneiras distintas. Então, aqui eu tenho um exemplo, né? Um exemplo, tá? Antes de eu trabalhar esse exemplo aqui, eu gostaria de fazer um exemplo mais simples, que é o seguinte: quando você tem uma pessoa tem um conjunto de calças e um conjunto de camisas, de camisetas, tá? Então, vamos colocar aqui. O conjunto das calças eu vou chamar de C. Então, digamos que ela tem duas calças. Vou chamar de C1, C2. Ela tem três camisetas, vou chamar de T, né? Para lembrar de t-shirt, né? Em inglês. Vou chamar de T1, T2 e T3, só para colocar uma letra diferente, né? Para não colocar a letra C. E aí você quer saber de quantas maneiras diferentes a pessoa pode se vestir, sempre com uma camisa, né? Uma t-shirt aqui e uma calça, né? Então, o que é que você faz? Você faz todas as combinações possíveis daqui para lá. Então, você vai ter T1, C1. Aí você pode ter T1, C2. Depois, T2, C1. Depois tem T2, C2, né? T2, C2. Aí você tem T3, C1. E para fechar, camisa 3, calça 2. Então, esse conjunto aqui denota o conjunto de todas as possibilidades da pessoa se vestir, né? Quando você conta quantos pares ordenados tem aqui, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu estou forçando vocês aqui a lembrarem um pouco sobre o produto cartesiano, que a gente vê lá no começo de conjuntos, né? Antes de ver funções. Você tem o T cartesiano C, né? E aí, dito uma regra lá, que é a seguinte: o número de elementos de T cartesiano C, que é o número de maneiras dessa pessoa se vestir, é igual ao número de elementos desse conjunto aqui, que é T, multiplicado pelo número de elementos do conjunto C. Então, isso aqui é uma boa justificativa para o princípio multiplicativo, tá? Se esse conjunto aqui tem dois elementos, esse aqui tem três, o C cartesiano T vai ter 2 vezes 3 elementos. E é claro que o T cartesiano C também vai ter 6 elementos, né? Porque 2 vezes 3, 3 vezes 2 é a mesma coisa. Então, a ideia que está por trás é bem simples, é uma ideia lá dos conjuntos, né? E muitas vezes a pessoa estuda conjuntos e acha que isso só serve para aquilo, né? E para estudar função, porque tem o domínio e tem a imagem, né? E as coisas em matemática, elas são interligadas, tá? Não são coisas soltas. Eu estudo aqui PA e agora só resolvo o problema de PA. Eu estudo função afim, só resolvo o problema de função afim. Não é bem assim que as coisas funcionam, né? A teoria dos conjuntos tem uma relação com o princípio multiplicativo, como a gente pode ver. Então, o que é que você faz? Só para explicitar mais ainda aqui a ideia do princípio multiplicativo. Para cada camisa dessa, então, para a primeira camisa, você vai ter aqui o quê? Duas opções de calça, C1 e C2. Para a segunda camisa, você vai ter quantas opções de calça? As mesmas, C1 e C2. Para a terceira camisa, você vai ter quantas opções de calça? Também, C1 e C2. Então, o que está por trás aqui é um princípio também aditivo. Por quê? Porque para a primeira você tem duas, para a segunda você tem duas, para a terceira calça, né? Ou para a terceira camisa você vai ter duas calças também. Então, você tem no total duas mais duas opções. Só que 2 mais 2 é a mesma coisa que 3 vezes 2, né? Que vai dar quantas formas de vestir? 6. 6 maneiras distintas, tá? Então, a ideia é que para cada uma dessas escolhas aqui de camisa, né, você tem duas calças. Para ter um, você tem duas calças. Para ter dois, você tem duas calças.
Para T3 você tem duas calças também. Você tem duas mais duas formas distintas de se vestir. Só que isso aqui a gente sabe tabuada, né? 2 mais 2 mais 2 é a mesma coisa que 3 vezes 2. Então daí nasce o princípio multiplicativo, tá? Então aqui é um problema das cidades, que é um problema clássico, né? No esquema a seguir temos 4 cidades A, B, C e D. E as respectivas estradas entre estas cidades são representadas por linhas e curvas, né? Quantas são as maneiras distintas pelas quais um carro pode, partindo de A, chegar em D, passando uma única vez pelas cidades B e C? Então, isso aqui é um problema clássico. Você vem, digamos, com o carro aqui, pega essa estrada aqui, depois chegou em B, pega essa estrada aqui do meio, depois pega essa daqui. Pronto, você chegou em D, saiu de A, chegou em D, passou uma vez por B, passou uma vez por C. O que não pode acontecer? Não pode acontecer o seguinte, você saiu do A, chegou no B, depois você sai do B, chega no C, aí daqui você diz, não, eu vou voltar para B, depois eu passo por C de novo, depois eu vou para D. Isso aqui não pode acontecer. Tem que passar uma única vez por cada cidade aqui, intermediária, né? Então a ideia é que você conte o problema e divida em etapas. As etapas aqui que a gente definiu como sendo E1, E2. Quantas vão ser as etapas aqui? Vão ser 3. A etapa E1 é essa aqui, sair de A e chegar em B. A etapa E2 é essa daqui, sair de B e chegar em C. E a etapa E3 é a última, sair de C e chegar em D. Para sair de A e chegar em B, tem quantas opções? 3. Para sair de B e chegar em C, também tem 3 opções. Para sair de C e chegar em D, tem 2 opções, 2 estradas. Aí você aplica diretamente o PFC, Princípio Fundamental da Contagem, ou Princípio Multiplicativo. Você multiplica aqui as possibilidades de cada etapa, você vai ter o total de forma de fazer isso. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 2, 18. Então, tem 18 modos distintos, diferentes, que é a mesma coisa, distintos, tá? De fazer isso, certo? Então, esse é o que diz o princípio multiplicativo, né? Na sua forma bem simples. O que você pode pensar aqui da maneira que eu falei, que eu expliquei? Para cada um desses caminhos aqui de A para B, que eu posso chamar esses caminhos aqui, eu posso batizar eles de A1, A2, A3. Se eu tomar o A1, quantas formas eu tenho, depois de tomar do A1, de sair de B e chegar em C? Tenho 3. E quantas formas eu tenho, depois que eu chegar aqui em C, de sair de C e chegar em B? Tem 2. Então, se eu for por A1, eu tenho 3 vezes 2, tem 6 modos, né? Se eu escolher A1, ó, eu escolhi A1, pronto, cheguei aqui no B. Daqui para eu chegar em D, vai ter 6 opções, porque pode ser essa aqui de cima, uma, pode ser essa aqui do meio com essa daqui, 2, pode ser essa daqui com essa de baixo, 3. Mas pode ser a de baixo aqui também, né? Então, 4, 5, 6, enfim, tá? Nem me bananei um pouco aí, mas vai ter. Para de cima vai ter 2, para do meio vai ter 2 e para de baixo vai ter 2. 2 mais 2 mais 2. Então vai ter 6. Só que para A2 também vai ter 3 vezes 2, também vai ter 6. E para se eu escolher ir por A3, também vai ter 6 opções depois que eu chegar em B, né? Aqui vai ter 6 opções, 3 vezes 2, 6. Então eu tenho 6 mais 6 mais 6, que é o 3 vezes 6 aqui, ó, tá? 3 vezes 6, 18. Tá certo? Então, para cada estrada A1, ou para cada estrada que vai de A para B, eu tenho 6 opções para sair de B e chegar em D, tá? A ideia é essa daí. Então, vamos partir aqui para... Acho que eu coloquei antes outro exemplo, né? 3 camisas distintas e 2 calças distintas entre si e 2 pares de sapatos. Agora aumentou só um pouquinho, né? Quantas são as maneiras diferentes que ele pode se vestir? Sempre utilizando uma camisa, uma calça e um par de sapatos. Camisa eu vou chamar de T, para lembrar isso aqui, né? Eu acho que é assim que escreve. Calça e aqui sapato. Então são 3 etapas: escolher a camisa, escolher a calça, escolher o sapato, tá? Para escolher a camisa, tem 3 camisas distintas, 3 possibilidades. Para escolher a calça, tem quantas? 2. E para escolher o par de sapato, tem 2 pares de sapato distintos, então 2 opções também. Aí você aplica o princípio multiplicativo aqui, né? 3 vezes 2, 6, 6 vezes 2, 12. Então tem 12 modos distintos, tá?
Então, a gente não vai ficar só nisso, né? Porque aqui é a parte inicial para você entender o que é o princípio multiplicativo, que serve para fazer contagem, né? Contagem, e você tem que saber, o que vale saber é quantas etapas tem um problema. E as decisões de quantas formas você pode tomar em cada etapa, tá? Vamos para as questões aqui. Então, o que ele fala nessa primeira aí? Bem interessante. Um número palíndromo é um número que se pode ler indistintamente em ambos os sentidos, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Exemplo, 5.335. Se tu ler assim, é 5.375. Se tu ler daqui para cá, 5.375. Então, a lida gera o mesmo número, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Em um hotel de uma cidade onde os jogadores de um time se hospedaram, o número de quartos era igual ao número de palíndromos pares, né? Muito cuidado, ó. São palíndromos, só que eles são pares, né? De 3 algarismos, pares de 3 algarismos. Quantos eram os quartos desse hotel? Então, para saber a quantidade de quartos do hotel, eu tenho que saber a quantidade de palíndromos pares de 3 algarismos. Então, o que eu vou fazer? O problema tem 3 etapas. Escolher o algarismo das unidades, das dezenas e das centenas. Porém, a gente costuma primeiro escolher esse aqui, por causa do zero. Eu não posso começar um número com zero, né? Se eu começar com zero, ele vai ter só 2 algarismos, não 3, né? Então, e para ser um palíndromo, esse dígito aqui das centenas tem que ser igual ao último, senão a leitura aqui vai ficar diferente. Se eu botar um 7 aqui, não vai ser. Vai ser 7.335. Se você ler daqui para cá, vai ser 5.337. Então, o que demanda é que esse seja igual a esse. E aí, uma simetria com relação ao centro aqui do número, né? Digamos assim. Tem sempre uma simetria. Por exemplo, se eu começo com 1, 2, 3, quem é que vai estar aqui? 1, depois aqui vai ter que ser 2, depois o central aqui vai ser 3. Como é que você lê esse número aqui? 123.321. E como é que você lê da direita para a esquerda? 123.321. Então, a ideia disso é essa aqui, tá? Que eu estou explicando. Não posso começar com zero. E ainda tem uma coisa. Esse cara aqui tem que ser par. Porque tem que ser um palíndromo par, né? Para ser par, tem que terminar em quê? 0, 2, 4, 6, 8. Mas não vai poder terminar em 0 porque não vai poder começar. Eu não posso ter um palíndromo assim. Se for assim, aí nem palíndromo é. E nem vai ter 3 dígitos, só vai ter 2, né? Então, o 0 está excluído. Então, para ele ser par, aqui, ele vai ter 4 possibilidades. 4 possibilidades. Pode ser o 2, o 4, o 6 ou o 8. Fixa uma delas para tu pensar. Faz aqui em cima um exemplo, tá? Então, vamos fazer um exemplo. Digamos que aqui eu escolhi tal 4. A questão agora é saber quantas possibilidades eu vou ter para essa casa aqui, depois que eu boto o 4 ali. Depois que eu boto o 4 aqui, ele manda nessa casa aqui. Ele manda. Essa casa aqui tem que obedecer. Então, aqui tem que ser o 4. Com isso, o que eu estou dizendo? Que aqui só vai ter uma possibilidade. Uma possibilidade. Porque ele manda. Ah, quer dizer que se eu botar o 6 aqui não vai poder ser o 2, não? Claro que não. Se você botar o 6, aqui vai ter que ser o 6. O que a gente está colocando aqui embaixo são as possibilidades. Vai ser 4 vezes 1, que vai ser 4 possibilidades. Por quê? Porque pode ser 2, 2, 4, 4, 6, 6 ou 8, 8. É claro que não vai ser 4 vezes 4, 16 possibilidades, tá? Porque essa casa aqui vai amarrar essa. Então, aqui eu tenho 4 possibilidades, aqui eu tenho uma. E aqui eu estou fazendo aqui em cima um exemplo, só para ilustrar. 4, 4 é um dos 4 casos que dá. Pode ser 4, 4, 2, 2, 6, 6, 8, 8. E o central, hein? Bom, o central não importa. Vai ser simétrico em relação ao central, né? Isso aqui é 4, 4, 6, 6, 8, 8, 2, 2, vai ser simétrico. O central aqui pode ser qualquer número de 0 a 9. Então, aqui vai ser 10 possibilidades. Por que vai ser 10 possibilidades? 0 a 9, tá? Pode ser 0, 404 é palíndromo? É. Pode ser 1, 414 é palíndromo? É. Então, se você aplica o PFC, como é que vai ficar? Uma possibilidade para a primeira casa, vezes 10 para a segunda, vezes 4 para a terceira. Então, dá quantos? 40. Então, dá 40 números no total. Isso porque, além de ser palíndromo, ele colocou aqui a restrição de tem que ser par, né, de 3 algarismos. É claro que não existe palíndromo com 3 algarismos distintos, né? Se for os 3 algarismos distintos, não tem repetição nenhuma, como é que vai ser igual a lida da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, né?
Então tem que ter repetição de dígito, é óbvio, né? Então o item correto aqui é o item B. Tá? Espero que esteja dando para vocês acompanharem o que eu estou dizendo. Nessa próxima aqui, quem tentou fazer, então viu que é aplicação direta do princípio multiplicativo, sem muita conversa, né? No aparelho telefônico, as 10 teclas numeradas estão dispostas em fileiras horizontais, conforme indica a figura a seguir. Seja N a quantidade de números de telefone com 8 dígitos. Então, vamos lá. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu já estou me antevendo aqui, né? E estou escrevendo as etapas já, né? 8 dígitos, que começam pelo dígito 3 e terminam pelo 0. Então, vamos lá. Tem que começar no 3 e terminar com 0. Isso aqui é fixo, né? Isso aqui é fixo. E, além disso, o segundo e o terceiro dígito são da primeira fileira do teclado, o quarto e o quinto são da segunda fileira, e o sexto e o sétimo são da terceira fileira. O valor de N é... Então, o que ele quer saber? Ele quer saber quantos números dá para formar nessas configurações. Os números de telefone tem que ter 8 dígitos, então são 8 etapas. Seriam 8 etapas, que seria escolher o primeiro dígito, escolher o segundo, blá, 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 até escolher o último, que é o oitavo. Só que não vai ser assim, porque ele demanda que os números comecem com 3 e terminem com 0. Então, aqui é fixo, só tem uma possibilidade para cá, e aqui é fixo, só tem uma possibilidade para cá. O que vai variar é aqui, o segundo dígito, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo. O que ele fala? Seja em a quantidade e tal, que começa com 3 e termina com 0. E, além disso, o segundo e o terceiro dígito, ou seja, esse aqui e esse aqui, são da primeira fileira do teclado. Quem é a primeira fileira do teclado? 1, 2 ou 3. Então, esse camarada aqui pode ser 1, 2 ou 3, tem 3 possibilidades para ele. E esse camarada aqui pode ser 1, 2 ou 3, que pode repetir, né? Ele só fala que são da primeira fileira, mas não fala que são distintos. Ele fala que são, ó, além disso, o segundo e o terceiro dígito são da primeira fileira do teclado. Pronto, é isso que ele fala. Então, eu posso repetir. Posso repetir o 1, pode repetir o 2, pode repetir o 3. Vamos lá, vamos continuar a leitura. O segundo e o terceiro são da primeira fileira. O quarto e o quinto dígito são da segunda fileira. Então, pode ser 4, 5 ou 6. Esse aqui tem 3 possibilidades para ele. E esse aqui tem 3 possibilidades para ele. E o sexto e o sétimo aqui, que eu tenho que escolher, são da terceira fileira. Então, tá aqui a terceira fileira. Ó. Ele até colocou aqui do lado. 7, 8, 9. Então, aqui tem 3 possibilidades. Pode ser 7, 8, 9. E aqui eu tenho 3 possibilidades. Se eu quiser agora, eu monto aqui o meu exemplo de número telefônico. Por exemplo, aqui da primeira fileira pode ser o 1 e aqui pode ser o 3. Aqui da segunda fileira pode ser 5 e aqui 5 de novo. E aqui da terceira fileira pode ser 7 e 9. Então, tá aqui um número de telefone, tá? De 8, né? Algarismo, 8 dígitos. 31, 35, 57, 90. Pronto. Aí aqui, você utiliza aqui, você já contou as possibilidades para cada etapa, você aplica o princípio multiplicativo. Aqui, tá? Para cada uma dessas 3 escolhas, tem 3 na próxima. Para cada uma dessas 3 escolhas, tem 3 na próxima etapa. Para cada uma dessas 3, tem 3 na próxima etapa. Para cada uma dessas 3, tem 3 aqui. Essa é a gênese, né, do princípio multiplicativo. Então, aqui vai ficar 3 elevado aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 elevado a 6. Infelizmente, ele foi ruim com a gente e não deixou o resultado na forma de potência. Nós temos que calcular. Mas isso aqui é 3 a terceira vezes 3 a terceira. Isso aqui é 27 vezes 27. 27 vezes 27. Que vai dar 729. Números distintos de telefone, tá? Então, no máximo aí dá para colocar uma linha em cada casa, né? 729 casas, cada um com um telefone desse aqui. Nessas configurações, começando com 3, terminando com 0 e demandando aqui essas condições anunciadas. Então, aqui vai ser o item D. Tá? A próxima aqui tem um pouquinho de biologia, mas o que tem na questão não, dá para a gente resolver, né? Não precisa ser um AIS em genética nem trabalhar em nenhum laboratório, não. Vamos lá. O estudo da genética estabelece que, com as bases adenina A, timina T, citosina C e guanina G, pode-se formar apenas 4 tipos de pares: adenina, timina, timina, adenina, então citosina, guanina, ou ao contrário, guanina, citosina, né? Certos cientistas desejam sintetizar um fragmento de DNA com 10 desses pares, de modo que
Ele dá um salto aqui, coloca uma figura. Essa figura aqui é só para ilustrar 10 pares de um fragmento com 10 pares, né? Ó, esse par aqui, 1, 2, 3, 4, 5 pares, 6 pares, 7, 8, 9, 10. Para simplificar a anotação, quando está escrevendo tanto traço, o par adenina timina eu vou chamar assim, tá? E vou colocar entre parênteses. O outro par, que é o contrário, eu vou chamar de TA. O par citosina guanina CG. E o outro vou chamar de GC, assim, entre parênteses, tá? Então, tem 4 possibilidades de pares. Só que tem umas restrições aqui no enunciado. 2 pares consecutivos não podem ser iguais, não sejam iguais. Um par AT não pode ser seguido por um par TA, e vice-versa. Um par CG não pode ser seguido por um par GC, e vice-versa. Sabe-se que 2 fragmentos de DNA são idênticos se constituídos por pares iguais, dispostos na mesma ordem. Logo, o número de maneiras distintas que o cientista pode formar esse fragmento de DNA é. Então, quantas etapas a gente tem nesse problema? A gente tem 10 etapas, que ele quer um fragmento, quer sintetizar um fragmento que tenha 10, né? 10 pares, digamos assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para escolher aqui o primeiro par, ele tem quantas opções? Essas 4 aqui. Pode ser AT, TA, CG ou GC. Então, digamos que ele escolheu aqui adenina, timina. O próximo, de acordo com as restrições, não pode ser adenina, timina, porque está próximo desse aqui, vizinho, né? Está consecutivo. Nem pode ser timina, adenina. Não pode ser igual a esse, nem pode ser esse aqui. Né, ó. 2 pares consecutivos não sejam iguais, então não pode ser o mesmo. E um par AT não seja seguido por um par TA e vice-versa. E um par CG não pode ser seguido por um par GC. Então, quantas opções tu tem para cá? Aqui você tinha 4, que você está começando a fileira de DNA, né? Então, aqui você tinha 4 opções. Aqui você só vai ter 2, né? Deixa eu puxar essa seta aqui mais para baixo, para ficar tudo igualzinho, porque senão vai ficar muito feioso. Então, aqui vai ser 2 possibilidades, porque não pode ser o próprio AT nem o TA. Pode ser CG ou GC. Então, aqui é 2. Digamos que tu escolheu CG, citosina guanina, para ser esse par aqui. Esse próximo par vai ter quantas opções para ele? 2 também. Por que 2? Porque não pode ser o próprio CG, não pode ser o GC, pode ser AT ou TA. E assim vai, cada um aqui vai ter 2. Porque aqui, se digamos que eu boto TA, o próximo não pode ser TA nem AT, pode ser CG ou GC, então 2. Se eu botar GC, o próximo não pode ser o GC, nem o CG. Pode ser o TA ou AT. Então, 2 possibilidades. Digamos que eu boto o AT. O próximo não pode ser o próprio AT, nem pode ser o TA. Pode ser CG ou GC. 2 possibilidades. Então, digamos que eu boto CG. O próximo não pode ser CG nem GC. AT ou TA. 2. Eu boto TA. O próximo, espera que não gera uma anomalia. Não pode ser TA nem AT. Eu vou botar GC, né? Dar um desconto aqui. Então, aqui é 2 possibilidades. Aqui, 2 também. E na última, 2 também. Então, aqui eu posso fazer o exemplo. Pode botar... Não pode ser GC nem CG, TA. E aqui não pode ser TA nem AT, CG. Digamos assim. Teria 2 possibilidades também. Então, ó... Aplica o teu princípio multiplicativo. Para cada 4 dessas escolhas aqui, vai ter 2 na próxima etapa. Para cada uma dessas 2 tem 2 na próxima. Para cada uma dessas 2 tem 2 aqui. E assim vai. Né? Então, o princípio multiplicativo diz isso. Independente da escolha que você faça aqui, na próxima etapa tem 2 escolhas possíveis. Independente de qual escolha você faça aqui, na próxima vai ter duas escolhas possíveis. E assim vai. Então, aqui é só saber. Vai ficar 4 vezes. Quantas vezes o fator 2 aparece aqui? 9 vezes, né? 2 elevado a 9. Ah, não tem isso nos itens, né? Eu poderia até dar um zoom aqui, não sei se está muito pequeno para vocês enxergarem aí, tá? Só que o que você faz? Trabalha um pouquinho de potências. Então, isso aqui fica 4, que é 2 ao quadrado, vezes 2 elevado a 9. Repete a base, somos expoentes. Então, de quantas maneiras ele pode sintetizar esse negócio aí? 2 elevado a 11 formas distintas, tá? E ter essa fileira formada de DNA com 10, eu acho que chamam de filamentos também.
mas eu não vou me arriscar, tá? Biologia não é o meu forte. Então aqui vai ser o item A, tá? A ideia é essa aí. Essa daqui é mais numérica, tá? A gente volta um pouquinho mais para matemática, tá? Escrevendo-se em ordem crescente, né? Aliás, crescente não, decrescente. Do maior para o menor. Todos os números de 5 algarismos distintos, formados pelos algarismos 3, 5, 7, 8 e 9, a ordem do número 75.389 é. Ele quer saber em que posição esse cara aparece. Ele é o 66º, ou ele é o 54º, né? Ele quer saber em que posição ele fica na fila, tá? Na fila, em ordem decrescente. Então, como eu falei, ordem decrescente é do maior para o menor. Os maiores números aqui vão ser aqueles que começam com 9. É claro que você não vai sair contando de um em um para saber todos que começam com 9. Isso seria burrice, né? Seria você estar na lista telefônica, sabe que o nome do cara começa com F de Francisco, e você vai ver primeiro o telefone de todo mundo que começa com A de Antônio, né? É claro que você não vai fazer isso. Você deixa o 9 fixado aqui. Você está interessado nesse cara aqui, ele começa com 7. Depois, na ordem decrescente, vai vir todos aqueles que começam com 8. A gente não vai exibir todos eles, a gente vai querer saber a quantidade deles, né? Aqui, a quantidade. Depois, vai começar a aparecer aqueles que começam com 7. Só que eu tenho que tomar cuidado, porque eu não posso deixar isso aqui livre. Quem é o número que eu quero? Ele tem um 7 e depois tem um 5. Então, nessa lista, em ordem decrescente, vai vir todos aqueles que começam com 7 e 9 aqui, que são os maiores. 79.800, né? Deixa eu fazer aqui, 7. Quem é o maior? 9.853. Aí vai vir primeiro. Aí depois desse aqui vai vir quem? 79.835. 79.000, aí vem decrescendo. Aí quem é que vem para essa casa aqui? Se o 8 já foi? 5. 8, 3, que é maior do que 79.538. Depois quem é que vai vir em ordem decrescente, descendo? 79.385. E depois? 79.358. É assim, ó. Eu vou decrescendo, tá vendo aqui, ó? Então, a ideia é você ter um controle a partir do momento que você chega no 7, porque o teu número aqui começa com 7. Então, ó, vai vir os que começam com 7, só que eu vou fixar o 9, que é o maior aqui. 79.000 e tanto. Vai vir todos os 79.000 aqui. Depois, vai vir quem nessa lista? Lembrando lá os dígitos, vou escrever aqui do lado. Os dígitos são 3, 5, 7... 8 e 9. Então, vai vir quem agora? Os que começam com 7. Aqui, deixa de ser 9 e passa a ser 8. E aqui tem essas 3 casas livres aqui. Vamos ver se eu preciso fazer o controle agora já. Quem é o número? 75.000. Então, não precisa fazer controle ainda. Então, vamos lá. Vamos continuar. Depois, quem é que vai vir nessa lista? Vai vir os que começam com 7. Os que tem o 8 nessa posição, já vou contar todos aqui. Então, agora, vai vir quem? Em ordem decrescente. Quem é o menor agora que eu posso usar? E o 8? O 5. Né? O 5. Aí, beleza. Opa, vamos observar o número que a gente quer saber a posição. Qual é o número que a gente quer? 75.389. Beleza. Depois que eu fixo o 5 aqui, quem é que vem para cá? Em ordem decrescente, né? O maior número que eu consigo colocar aqui, quem é? É o 8, que está livre. Aliás, desculpa. Quem está livre é o 9. Depois disso, vai ser o maior deles. É o 8 aqui. E depois aqui vai vir quem? Quem restou, que é o 3. Depois desse camarada aqui, quem é que vai vir? 7, 5. Você mantém o 9 aqui. E aqui troca. 38. Né? Depois disso aqui, quem é que vai vir? 7, 5, esse 9 sai daqui para dar lugar ao maior que pode ocupar por enquanto, que é o 8. Depois, do maior para o menor a lista. Então, vem quem? 9 e depois quem? 3.
Depois, quem é que vai vir? 7, 5, o 8 fica aqui e você muda de posição os dois últimos, 39. 7, 5. Agora, os que tem o 9, eu já contei, foi esses dois. Os que tem o 8, já contei esses dois. Agora vai vir quem? Para vir o maior possível de colocar agora. Se o 7 e o 5 já for ocupado, o 9 e o 8 também, só resta o 3, né? 9 e 8 já veio o 3. Quem é o maior? 9, 8. Depois, 7, 5, 3, o menor, 8, 9. E aí, eu vou parar por enquanto aqui para a gente relembrar qual é o número que ele quer. Qual é o número que ele quer? 75389. Então, vamos lá. Ele já apareceu? 75389? Tá aqui, né? Ó, eu quero a posição desse cara aqui. 75.389. Em resumo, o que você tem que fazer? Contar todos os números que vão aparecer aqui desde o começo até chegar nesse cara aqui. Então, vamos lá. Dá para contar isso aqui utilizando permutação simples. Só que eu vou mostrar para vocês que dá para fazer com o princípio multiplicativo, tá? Sem você fazer muito esforço. Só o princípio multiplicativo já resolve esse problema, tá? Então, vamos lá. Ó. Então, eu vou escrever aqui os dígitos de novo, que eu apaguei. 3, 5, 7, 8 e 9. Distintos, né? Algarismos distintos. Você já usou o 9. Então, nas próximas casas aqui, vai ter quantas opções? Aqui, vai ter 4 possibilidades. Pode ser o 3, o 5, o 8, o 7 ou o 8. Como eu disse, eu estou interessado na quantidade de números aqui. Depois que você botar o daqui, o que você utilizar aqui, você não pode usar mais nessa casa. Então, aqui vai ter 3 possibilidades. O que você usar aqui, você não pode mais usar nessa. 2. E aqui só resta uma possibilidade. Exemplo de um desses tantos números aqui, que vai dar 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 24 números. Exemplo, esse camarada aqui. Por exemplo, vamos botar aqui, sei lá, o 7. Aqui eu vou botar o 3. Aqui eu vou botar o 5. E aqui o que restou, que é o 7. Opa, o 7 não, o 8. O professor Marçom disse que vai estar na ordem decrescente. Esse aqui não é o primeiro, não. Eu não estou dizendo que esse aqui é o primeiro. Eu estou dizendo que aqui eu estou montando um exemplo de um dos 24 números que começam com 9. É isso que eu estou dizendo. Se você raciocinar de maneira parecida, aqui vai ter 4 possibilidades, aqui 3, 2 e 1. Então, aqui vai dar 24 de novo o resultado. Aqui, como está fixo o 7 e o 9, vai ser 3 vezes 2 vezes 1. Então, aqui vai ser 6 números. Aqui também vai ser 6. Aqui você começou a fixar todo mundo. Então, aqui é o número 75.973, é um número. Aqui é o número 75.938, é um número. Vamos descendo aqui. Aqui é o número 75.893, um número. Aqui é o 75.839, um número. Aqui é o 75.398, um número. E aqui é o camarada que eu quero. Eu tenho que somar com 1. Se eu não somar esse 1 aqui, eu chego no penúltimo. Eu chego nesse aqui e não chego nele. Então, muito cuidado. Eu tenho que somar até chegar nesse camarada aqui. Então, qual vai ser a resposta? O total de números que dá até chegar nele. Total. Vai ser 2 vezes 24, mais 2 vezes 6, mais, vamos contar quantos 1 apareceram aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, mais 6, né? Então, mais 6, é isso mesmo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. É isso mesmo. Vamos lá. Mais 6. Então, muito cuidado. E aqui dá 2 vezes 4, 8 vezes 2, 4, mais 2 vezes 6, 12. 12 mais 6 dá 18. 8 e 8, 16 vai 1. 1 e 4, 5, mais 1, 6. Então, isso aqui quer dizer que esse camarada aqui, que aparece aqui embaixo, que a gente quer saber a posição dele, é o 66º termo da sequência, tá? Número na sequência. Tá certo? Então, aqui, o item correto é o item C. A título de desafio para vocês, eu gostaria que vocês tentassem fazer o seguinte, tá? Façam, tá? Aqui a gente pegou a ordem decrescente. Eu quero saber se a ordem for crescente agora.
qual vai ser a posição desse camarada aqui, tá? Qual vai ser a posição desse camarada aqui se a ordem for crescente? Vou apagar aqui essas setas para não poluir tanto a figura, tá? No máximo eu vou deixar só isso aqui. Vocês vão trocar isso aqui de ordem decrescente, vão fazer na ordem crescente. Então lembra que na ordem crescente é o contrário, é do menor número que dá para formar para o maior. Qual o menor número que dá para formar aí, sem repetir dígitos? 35.789, né? Então vai ter todos aqueles que começam com 3, todos aqueles que começam com 5. Aí quando for começar com 7, você vai fazer o controle da segunda casa. Que na ordem crescente, que é do menor para o maior, vai vir aqueles que começam com 7 e 3, né? Todos eles. Para depois, que são 6 números. Para depois vir todos aqueles que começam com 7 e 5. Opa! Então 7 e 5 eu vou fazer o controle dessa casa aqui agora. E assim vai. Você vai minimizando, tá? As dificuldades, tá? Então a ideia de trabalhar agora com a ordem crescente. Vocês vão tentar fazer isso aí, tá bom? A tipo de exercício. Bom, a próxima aqui também é para formar números, né? Problema de formar números. Com os elementos do conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, formam-se números de 4 algarismos distintos. Então, aqui também não tem repetição. E aí vão ser 4 algarismos distintos, então tem 4 etapas. Escolher o algarismo das unidades, dezenas, centena, milhar. Centena, as milhares, centenas, dezenas e unidades, né? Com os elementos do conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, formam-se números de 4 algarismos distintos. Quantos dos números formados não são divisíveis por 5? Não são. Então, você pode contar o total de números, né? E depois subtrair aqueles que são. Eu vou fazer pelo método indireto. Então, primeiro eu vou contar o total de números que dá para formar. Total de números com 4 algarismos distintos. Quanto é esse total aqui? Vamos lá. Então, aqui eu tenho quantas possibilidades para começar? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. 7 possibilidades. O número que você usar aqui, você não pode usar na próxima. 6. O número que você usar aqui, e que você usou aqui, você não pode usar aqui, né? Então, 5. E aqui, 4 possibilidades. Exemplo. Digamos que aqui tu bota 1. Então, riscou 1. Pode ser o 2, o 3, 4, 5, 6 ou 7. 6 possibilidades para cá. Digamos que aqui tu usa o 3. Na próxima, não pode nenhum nem o 3. 5 possibilidades. 2, 4, 5, 6 ou 7. Digamos que tu usa o 7. Na próxima, risco 7. Então, só pode usar o 2, o 4, o 5 ou 6. 4 possibilidades. Uma delas pode ser o 6. Então, o 1376 é um desses tantos números aqui que dá para formar. Quantos são, pelo princípio multiplicativo? 6 vezes 5 é 30. 30 vezes 7 dá 210. Daqui para cá dá 210. Vezes 4. 4 vezes 0 é 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. Então, o que eu estou dizendo? No total, utilizando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sem repetir nenhum, dá para formar 840 números. É claro que entre esses 840 números aqui, existem alguns deles, por exemplo, o 1376, que não são divisíveis por 5. Eu quero saber quantos são esses camaradas. Aqui eu só tenho um. Um deles, que é o 1376. Eu quero saber quantos são. Então, o que eu faço? Eu vou pegar esse total aqui e vou subtrair todos aqueles que são, para saber quantos não são, né? A ideia é essa. Se eu tenho uma classe, e eu sei que nessa classe tem 50 alunos no total, e 30 são canhotos, os que não são canhotos é só pegar o total e tirar dos que são, né? Então, a ideia é essa, 50 menos 30 daria 20. Se eu tenho uma quantidade X de números, eu sei que, sei lá, eu tenho 100 números, eu sei que desses 100, 40 são pares, então eu sei quantos são ímpares. É só pegar o total e tirar quantos são os pares, né? Então, a ideia é que, se você quer saber quantos não são por 5, pegue o total e calcule e subtrai quantos são. Então, quantos são múltiplos de 5? Eu vou contar aqui os múltiplos, ou divisíveis, que é a mesma coisa, de 5, né? Múltiplos de 5 ou divisíveis por 5. Então, vamos lá. Como não tem zero ali, é 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7, para ser múltiplo de 5 só tem uma opção, que é o fixar o 5 aqui no final. Tá? Então, fixei o 5 aqui, só tem uma possibilidade. Como é sem repetição, nessa primeira casa aqui, eu tenho lá 1, 2, 3, 4,
4, 5, 6 e 7. Como é sem repetição, eu não posso mais utilizar o 5. Então, ali eu vou ter quantas possibilidades para cá? Pode ser o 1, o 2, o 3, o 4, o 6 ou 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu tenho 6 possibilidades. Digamos que eu boto o 4 aqui. Como é sem repetição, aqui não pode nem 4 nem 5. Então, risca aqui também. 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades. Digamos que aqui eu boto o 2. Aqui eu vou ter quantas possibilidades? Não posso mais usar o 2 também. Então, 1, o 3, o 6 ou o 7. Digamos que eu uso o 7. Eu tinha quantas possibilidades? 1, 3, 6, 7. 4 possibilidades. Aplica o princípio multiplicativo aqui embaixo. Dá quantos números? 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, dá 120. Então, o que você tem que entender com isso aqui? O que você está fazendo? Você está contando todos os múltiplos de 5 que dá para formar, utilizando 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7, sem repetir ninguém, tá? São números com 4 algarismos distintos. O 4.275 é um exemplo. É um desses números aqui, desses 120 números. Aí eu calculei o total e a questão, o total de números que dá para formar entre múltiplos e não múltiplos. Se eu denominasse aqui um conjunto com 840 números, esse conjunto aqui de 120 números está contido nesse, dos 840, tá? Na hora que você bota 7 possibilidades aqui, 6 possibilidades aqui, 5 possibilidades aqui, aqui você bota 4 possibilidades, você poderia ter escolhido o 5 para ficar aqui. Você poderia ter escolhido o 7 para ficar aqui. De fato, você escolheu, né? Aqui você poderia escolher o 2 e aqui você poderia escolher o 1, por exemplo. Né? Quer dizer, eu estou fazendo confusão. Você poderia escolher aqui o 5, aqui o 7, aqui o 2, aí você formaria esse camarada aqui, o 4.275. Tá? Entre esses 840 números aqui. Você quer saber quantos não são divisíveis por 5. Então, o que se faz? Você pega o total e subtrai quantos são. Então, a resposta. Você pega o total, que é 840, e subtrai 120. Quanto é que vai dar? 0 para 0, 0, 2 para 4, 2, 1 para 8, 7. 720. Então, existem 720 números não múltiplos de 5 entre esses 840 aqui. E existem 120 números entre esses 840 aqui que são múltiplos de 5. Essa é a maneira indireta de responder o problema, tá? Então, o item correto aqui é o item D. Qual seria a maneira direta? É você contar os não múltiplos diretamente. Então, vamos lá. Ó. Contar os não múltiplos diretamente. Diretamente. Como é que a gente conta os não múltiplos diretamente, pessoal? Simples assim. Vamos lá, tem 4 etapas. Tu tem que escolher esse camarada aqui de maneira que ele seja diferente de 5. Só isso. Então, vamos ver lá as opções. Vamos lá. Tu pode usar aqui 1, 2, 3, 4. O 5 não pode, 6 ou 7. Tá? Eu vou botar o 5 aqui, porque eu vou já precisar dele. 5, 6 ou 7. Então, esse camarada aqui só tem que ser diferente de 5. Por que o senhor não vai começar por aqui? Eu não estou preocupado porque aí não tem nem 0 na jogada. Eu estou preocupado com esse aqui, porque eu tenho que garantir que esse cara não é 5 para garantir um não múltiplo de 5 aqui. Tá? Por isso que eu estou preocupado agora com as unidades. Tá certo? Então, não escolhe o 5. Então, o que acontece? Tu pode usar 1, 2, 3, 4, 6 ou 7 no final. Quantas opções? 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tem 6 possibilidades. Então, embaixo aqui a gente conta as possibilidades. E em cima, sempre aqui a gente monta o nosso exemplo, tá? Então, vamos lá. Digamos que aqui eu utilizo o 4, que é uma dessas possibilidades fora do 5. Quando eu for para essa casa aqui, ou for para a casa lá do começo, tanto faz qual eu vou escolher trabalhar agora, tanto faz. Digamos que eu vou trabalhar essa casa. Aqui, eu não posso usar o 4, porque senão vai ter repetição. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, eu posso usar o 5, ó. Então, aqui continua tendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades. Aqui continua 6. Porque o 5, o camarada 5, ele só não pode vir aqui para o final, senão eu tenho um múltiplo de 5. Quem foi que disse que ele não pode ser usado aqui? Quem foi que disse que ele não pode ser usado aqui? Quem foi que disse que ele não pode ser usado aqui? O número só é múltiplo de 5 se o algarismo das unidades for 5 ou 0.
né? 157 é múltiplo de 5? Não, porque ele termina em 7. Esse 5 aqui não garante a divisibilidade por 7, por 5. O que garante é esse camarada aqui. Se esse número aqui for 5, ele é por 5, tá bom? Então, toma cuidado, porque tem que ter um conhecimentozinho básico dos critérios de divisibilidade. Quando é que o número é por 2? Quando é que o número é por 3? Quando é que ele é por 4? Quando é que ele é por 5? Quando é que ele é por 9? Tá? Então, aqui tem 6 possibilidades. Porque ao mesmo tempo que eu não posso utilizar o 4, senão vai ter repetição, mas eu posso usar esse camarada aqui, que é o 5 aqui no começo. Aí aqui, quem você usou no começo e no final não pode vir para cá. Então não pode nem o 5 nem o 4. Quantas possibilidades? 1, 2, 3, 4, 5. 5 possibilidades. Digamos que tu bota o 1. Na próxima, tu não pode usar nem o 1, nem o 5, nem o 4 que já foram utilizados. Então pode ser o 2, o 3, o 6 ou o 7. Digamos que tu bota aqui o 3. Quantas possibilidades tinha? 2, 4, 6 ou 7. Então, aqui tem 4 possibilidades. Aplica-se o princípio multiplicativo e aí você acha o total de números que dá para formar. 6 vezes 5 é 30. 4 vezes 6 é 24. Eu faço 3 vezes 24 e acrescento 0. 3 vezes 4, 12 vai 1. 3 vezes 2, 6 com 1 é 7, acrescento 0. 720. É brincadeira um negócio desse? Olha aqui a resposta. Tá? Então, não importa o método que você vai utilizar, use o que é melhor para você, né? E você achar mais rápido. É claro que esse aqui é mais rápido que o anterior, que eu tinha que calcular o total e subtrair os que são múltiplos, tá? Mas é sempre bom a gente ver vários métodos, porque às vezes tem questões que você só vai por um método. Esse método aqui é melhor do que você dividir em vários casos, tá? Depois a gente vai ver problemas desse tipo, que você tem vários casos, aí é melhor você utilizar esse método aqui de subtração logo. Fica bem mais bacana, tá? Bem mais rápido, mais prático, certo? Deixa eu ir para a próxima aqui rapidinho. Dos anagramas da palavra castelo, quantos tem as vogais em ordem alfabética e juntas? Então, parece que é um problema de permutação, mas também você pode usar o princípio multiplicativo. O princípio multiplicativo é uma ferramenta, como vocês estão vendo, poderosa, né? Para você utilizar nas questões. Anagramas são o quê? Você já sabe. São alterações aqui nas ordens das letras da palavra. Telocas. Não bote o nome desse aí num filho seu, se você tiver filho um dia, tá? Telocas. Por exemplo, lotecas. Loteca é legal, né? Loteca. O plural de loteca, lotecas, tá? E assim vai, deixa eu ver. Castelo, tá? Então, esses aqui são anagramas. Só que ele quer o seguinte. Quantos tem as vogais em ordem alfabética e juntas? Então, quem são as vogais? A, E e O. Em ordem alfabética e juntas, então quer dizer que o anagrama tem que ser algo desse tipo aqui. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q. Ordem alfabética está aqui, você já sabe. A, E, O. Então, o bloco do A, E, O vai ter que ser isso aqui, sem tirar nem pôr, tá? Dos anagramas da palavra castelo. São quantos anagramas no total, hein? Você sabe que é 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né? O total de anagramas, né? Que é o 7 fatorial, já falando disso, né? 7, para a primeira letra tem 7 opções, para a segunda tem 6, e assim vai. 5, 4, 3, 2, até que sobe só uma letra. Então, esse aqui é o total de anagramas. Desse total aqui vai ter uma parte que obedece o que ele quer. Dos anagramas da palavra castelo, quantos tem as vogais em ordem alfabética e juntas? Então, vamos lá. Ele está falando que tem que ser isso aqui obedecido, tem que estar juntas e em ordem alfabética. Então, não pode trocar o E com o A, não pode trocar o A com o O de posição. E aí, você vai ter livre aqui o T, as consoantes, né? Que ele fala que é livre. Pode ter o L para cá, sei lá. Pode ter aqui... quem está faltando? O C, né? E o S. E o L, que é o que está faltando. Ah, não. Eu já coloquei. C, A, S, T, E, L, O. Pronto, tá certo. Então, você vê o seguinte, faz um esqueminha que você vai ter quantas etapas? Uma etapa, 2 etapas, 3 etapas, 4 etapas, 5 etapas. Ó, eu vou deixar os traços de mesmo tamanho para você não pensar que eu estou fazendo isso aqui na malandragem, né? Não importa se o traço é maior ou menor. O que eu quero que você pense? Você vai pensar em quem você vai colocar aqui no começo do anagrama.
Quem você vai colocar aqui? Pode ser o L, o T, o A é O, ou então o C e o S, ou S. Então, tem quantas possibilidades para cá? 1, 2, 3, 4, 5. 5 possibilidades. Você está contando aqui as possibilidades, depois você bota o teu exemplo aí, tá? Aqui, depois que você fixar alguém aqui, esse alguém vai sumir para a próxima opção. Então, você vai ter 1, 2, 3, 4 possibilidades para cá. Quem você colocar aqui vai sumir para o que você vai colocar depois. Então, aqui vai ser 3 possibilidades, né? Então, pode ser, digamos, sei lá, eu botei aqui o C aqui no começo. Aqui, eu resolvi botar o cartãozinho do L. E para cá eu tenho 3 opções. Digamos que eu resolvi botar o AEO aqui no meio. AEO. Pronto. 3 possibilidades. Podia ser o AEO, podia ser o L, ou podia ser... Aliás, desculpa. Eu fiz um cancelamento errado aqui, então é mais fácil eu ajeitar aqui, né? Deixa eu botar aqui o T que eu já risquei, né? Deixa eu botar aqui o T. Então aqui podia ser o AEO, podia ser o L ou podia ser o S. E aqui, o que você usou aqui atrás, dependendo de quem foi, reduz as possibilidades de ir para cá em uma possibilidade a menos. Então aqui vai ser 2. Porque aqui você pode botar quem? O L ou o S. Digamos que você usou o S. E na última, aí não tem o que fazer. Na última, só dá para botar o L aqui. Ou seja, aqui só vai ter uma possibilidade. Aplica o teu princípio multiplicativo. 5 fatorial. Olha aí que legal. 120, né? Porque daqui para cá dá 24 vezes 5. Então aqui vai dar o quê? Ó, 120. Tá? 120. Pronto. Ah, professor, e esse AEO aqui, porque eu tinha visto permutação, aí eu estou confundindo. Não vai fazer 3 vezes 2 vezes 1, não? Vai fazer 6 fatorial, não? Não, porque ele demanda que esteja na ordem alfabética. Então a resposta é isso aqui. Não tem nem para onde correr. Tá? Não vai ser 120 vezes 3 fatorial, não. 120 vezes 6 daria 720, aí você marcaria errado. Né? Então, a resposta correta aí tá aqui, já é o 120. Porque isso aqui tem que aparecer na ordem alfabética e junto. Pode ser aqui no meio, pode ser lá no final. Quer ver o que pode acontecer também? Pode ser assim, ó. L, C, S, T, A, E, O. Lá no final. As 3 vogais estão juntas? Estão. Estão em ordem alfabética? Estão. Pronto. Então, esse anagrama aí conta nesses 120 que estão aqui. Tá? A ideia, basicamente, é essa aí. Vamos lá. Considere os números de 2 a 6, algarismo de 2 a 6, preste atenção. Pode ter 2 dígitos, pode ter 3, pode ter 4, 5 ou 6. 2 a 6 algarismos distintos, formados utilizando apenas 1, 2, 4, 5, 7 e 8. Quantos destes números são ímpares e começam com um dígito par? Então, preste atenção. Tem que ser de 2 dígitos, ou então 3, ou então 4, ou então 5, ou então 6. Eu vou colocar o 6 aqui. Eu vou colocar aqui embaixo mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então pode ter 2 dígitos, 3, 4, 5 ou 6. É de 2 a 6 dígitos que ele fala aqui, ó. Distintos, formados, utilizando apenas 1, 2, 4, 5, 7 e 8. Quantos destes números são ímpares e começam com dígito par? Então, tem que começar com dígito par e ser ímpar. O último algarismo, que é o das unidades, tem que ser ímpar. Então, aqui tem que ser ímpar e começar com dígito par. Aqui tem que ser ímpar, ó. Quantos são ímpares? Então, tem que ser ímpar. O final tem que ser um dígito ímpar. E começam com dígito par. Eu não vou nem preocupar com zero nem nada, né? Para começar aqui, tá? Porque não pode usar zero mesmo. Então, o primeiro dígito tem que ser par. O primeiro tem que ser par. O primeiro tem que ser par. Algarismos distintos. Outra coisa que eu só vou me preocupar aqui no meio do número. Porque se esse dígito aqui é ímpar e esse aqui é par, obviamente eles não podem ser iguais, né? Se um é ímpar e outro é par, obviamente eles não são iguais. Então vamos lá. Vamos começar aqui do primeiro caso. Quantos ímpares eu posso utilizar aqui? Os ímpares. Eu vou circular só os ímpares para ficar melhor, tá? É o 1, o 5 e o 7. Então, aqui vai ter 3 possibilidades. Aqui também vai ter 3. Porque
O que você utilizar aqui não vai influenciar em nada no número daqui, porque esse aqui é ímpar, esse aqui é par, então aqui vai dar 3 vezes 3, pelo princípio multiplicativo vai dar 9 números. Aqui vai ter 3 possibilidades, aqui vai ter 3 possibilidades, agora aqui a gente tem que pensar um pouquinho na do meio. Então vamos lá. Digamos que aqui você utilizou, sei lá, o 7. E aqui você utilizou o 2. Como tem que ser dígitos distintos, tu não pode usar mais que nem o 2 nem o 7. Então tu vai riscar aqui o 2 e vai riscar o 7. Tem quantas possibilidades por meio? 1, 2, 3, 4. Então aqui vai ter 4 possibilidades, tá? Aqui vai ter 4 possibilidades. Princípio multiplicativo, quanto é que vai dar aqui? 3 vezes 3, 9 vezes 4, 36. Pronto. Esse caso aqui agora, vamos lá. Vamos para esse aqui. Aqui, par e aqui ímpar. Ímpares, 3. Pares, 3 também. Aqui vai ter 4 possibilidades, aqui vai reduzir em 1. 3. Por quê? Porque se tu usar, por exemplo, aqui um par, se tu usar, por exemplo, 8, e aqui tá em branco, aí fica difícil, né? Vocês verem. Eu botar aqui 8, e se eu botar aqui 7, eu não posso usar mais nem 8 nem 7. Então eu tenho 4 possibilidades para cá. Pode ser 1, 2, 4 ou 5. Digamos que tu usa o 2. Se tu usar o 2, na próxima casa tu não pode mais usar o 2 aqui. Então reduz para 3 possibilidades, que pode ser 1, 4, 5. Tá? E assim vai, tá? Então a gente vai trabalhar de uma forma mais rápida agora só nesse raciocínio. Então aqui vai dar quanto aqui? Vai dar esse aqui, 3 vezes 4 vezes 3, multiplicado por 3. Então 3 vezes 6, 18 vai 1, 3 vezes 3, 9, 1, 10. Opa, 3 vezes 6, 18. 108, né? Pronto. Nessa aqui, 3 possibilidades. Aqui, 3 possibilidades. Aqui, risca 2, né? Dessas 6, aqui fica 4. Depois risca 1, 3. Risca 1, 2. Então, vai ser 3 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 3, que vai ser 3, 4, 3, 3, que é esse resultado aqui. 3, 4, 3, 3, multiplicado por 2. Então, quanto é que vai dar? Esse número aqui vezes 2. 2, 8, 16 vai 1. 216, né? 216 aqui. E no último caso, que é quando tiver 6 dígitos, aí já sabe. Aqui tem 3 possibilidades. Aqui também vai ter 3. Reduz daqui, das 6, reduz 2, fica 4. Reduz 1, fica 3. Reduz 1, fica 2, e aqui só sobra 1. Esse caso aqui vai dar a mesma quantidade que deu aqui anteriormente, que você tem 4, 3, 3, 2, 3. Então, você tem 4, 3, 3, 4, 3, 2, 3. Ó. 3, 4, 3, 2, 3. Vezes 1 não vai alterar, porque 1 é neutro. 216. Então, a resposta vai dar quanto aí? A resposta vai ser a soma desses casos. Então, vai ser 9 mais 36 mais 108 mais 2 vezes 216, né? É que vai dar aqui. 9 com 36 dá 45, mais 108, mais 512, né? Não, aqui 512. 16, 12 vai 1, 3, 2, 2, 4. 432. Esses 432 aí com 8 daqui, 32 com 8 dá 40, 400 com 100 dá 500, 540, mais 45. Se eu tiver errado aí, vocês olhem, viu? 5, 4, 4, 8, 585, que é um palíndromo também, né? Não é legal? 585, a resposta. 585, então aqui é o item D de dado. Certo? Então, mais uma questãozinha um pouco mais trabalhosa, mas veja que a gente resolve só com o princípio multiplicativo, né? E é o ideal, creio eu. Certo? Vamos para a próxima aqui rapidinho. Deixa eu ver quantas ainda tem. 1, 2, 3, 4. Deixa eu ver aqui. Eu vou escolher algumas para eu fazer e vou deixar para vocês tentarem, tá? Eu vou ver qual que eu acho mais interessante aqui eu fazer. Com os algarismos de 1 a 9, o total de números de 4 algarismos diferentes, formados por 2 algarismos pares e 2 ímpares. É essa que eu quero fazer. Vamos lá. Então, ó, com os algarismos de 1 a 9. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9. Não tem zero aqui. O total de números de 4 algarismos diferentes, ou seja, distintos, tá? Então, tem 4 etapas. Formados por 2 algarismos pares e 2 ímpares. Primeiro que você tem que ver quantas configurações dessa maneira aqui podem acontecer para ter 2 pares e 2 ímpares. Pode ser ímpar, ímpar, par e par. Pode ser ímpar. Aí você joga esse ímpar aqui para as outras casas manipulando. Joga um par aqui, o ímpar vem para cá e deixa o par aqui. Ímpar, começando com ímpar. Depois o que você faz? Pega um ímpar que já ocupou essa casa e já ocupou essa, vai ocupar essa daqui agora. Par, par e ímpar. Então, existem essas 3 configurações se o primeiro dígito for ímpar. Tá? Se o primeiro dígito for par, vai ter mais 3 configurações que eu vou mostrar aqui. Vai ser o seguinte, ó. Se o primeiro for par, pode ser esse aqui ser ímpar. Aliás, deixa eu colocar o pelo, ó. Esse aqui par, esses 2 ímpares. Depois esse par transita para essa casa e essa casa aqui. Então pode ser par, esse aqui ímpar, esse aqui par e esse aqui ímpar, pipi, né? Ou então pode ser par, ímpar, esse aqui ímpar e o último par, pipi, né? Pipi não. Sei lá, é isso mesmo, pipi. Não sei ler isso aí não. Então tem 6 casos, ó. 1, 2, 3, 4. Tem 6 configurações no total. O que é interessante dessas 6 configurações é que cada uma delas vai dar a mesma quantidade. Pode acreditar. Todos esses casos aí vai dar a mesma quantidade de números. Por quê? Porque o que você escolher ímpar aqui só altera a casa onde o outro for ímpar. Diminui uma possibilidade para a próxima. Os pares ela não altera. E que você escolher par aqui só altera a outra. Nos ímpares não mexe. Porque se esse número aqui for par e esse é ímpar, é claro que eles são distintos. É claro que eles são distintos, que eles são de paridades diferentes. Então, basta que você analise um desses casos aí. Então, basta que você olhe só o primeiro caso, no caso. O primeiro caso, no caso, é ótimo, né? Ímpar, ímpar, par e par. Escolha do ímpar. 1, 3, 5, 7 ou 9. Então, aqui vai ter 5 possibilidades. Escolha desse ímpar aqui. Como tem que ser distintos, reduz uma. 4. Escolha desse aqui. Não foi influenciada por nenhuma dessas etapas aqui ainda. Que eu só escolhi ímpares. Então, escolha desse par aqui. Não tem zero. Cuidado. 2, 4, 6 ou 8. Aqui é 4 possibilidades. Escolha desse aqui. Reduz uma porque tem que ser de dígitos distintos. Então, se eu usar o 2 aqui eu não posso mais usar o 2. Pode ser 4, 6 ou 8. 3 possibilidades. Princípio multiplicativo. Só para vocês verem uma ilustração, eu vou fazer esse caso aqui em que permuta, PI, PI. Então, vamos pegar aqui, ó, para vocês verem como não tem influência. Par, 2, 4, 6 ou 8. 4 possibilidades. Ímpar, 1, 3, 5, 7 ou 9. 5 possibilidades. Par, já foi escolhido um par para cá, então ele não pode vir para cá. 3 possibilidades. Ímpar, já foi escolhido o ímpar daqui, ele não pode vir para cá. 4 possibilidades. Mesma coisa, a ordem dos fatores não altera o produto. 5 vezes 4 vezes 4 vezes 3. 4 vezes 5 vezes 3 vezes 4. Ó. Aparece sempre 2 4, um 5 e um 3. Ó. 2 4, um 5 e um 3. Então, todos esses 6 casos aqui vai dar a mesma possibilidade total. Vai dar quanto aqui no caso? 5 vezes 4, 20. 20 vezes 12, né? Então, dá 240. Então, o que eu tenho que fazer? Simples, para saber o total. Pegar o 240 e multiplicar por 6, né? Aplicar o princípio multiplicativo de novo. Então, o total vai ser 240 vezes 6. Isso aqui é relativo às configurações, tá? Os 6 casos que eu contei ali. Tendo 2 pares e 2 ímpares. 6 vezes 0 é 0. 6 vezes 4, 24, vai 2. 6 vezes 2, 12, 13, 14. 1.440 números. Tá bom? 1.440. Então, aqui é o item D de dado. Tá? Essa próxima aqui eu vou pensar se eu deixo quantos números ímpares, cada um com 3 algarismos, pode ser formado com os algarismos 2, 3, 4, 6 e 7, se a repetição de algarismos é permitida. Essa aqui vocês fazem, tá? Inclusive foi da UES essa questão. Tá? Essa aqui vocês façam. Tá? Vocês têm que treinar. Tá? Listando-se em ordem crescente todos os números de 5 algarismos distintos,
formados com os elementos do conjunto 1, 2, 4, 6 e 7, o número 62.147 ocupa o nésimo lugar. Então, o valor de n é, façam, tá? Depois eu posso até corrigir, fazer um vídeo curto com a solução, tá? Cuidado, ordem crescente. Então, a gente já fez questão desse tipo aqui hoje, tá? Tentem fazer, ordem crescente, tá? Ver se eu consigo fazer um risco em linha reta aqui. Crescente, preste atenção, tá? E aí, eu gostaria de fazer essa última aqui, porque é uma recapitulação de conceitos. O que é uma função injetora, o que é uma função sobrejetora. Vocês precisam ter isso em mente sempre, tá? Dados os conjuntos A, 1, 2, 3, 4, 5 e B, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pergunta-se, quantas funções injetoras de A e B existem? Primeiro que você tem que lembrar o que é uma função injetora. Se você não lembrar o que é uma função injetora, você está lascado. Você não faz. Você não responde corretamente. Então, função injetora, elementos diferentes no domínio possuem imagens diferentes no contradomínio. De novo, elementos diferentes do domínio possuem imagens diferentes. Então, vamos lá. Funções injetoras de A em B significa que o A vai ser o domínio e o B vai ser o contradomínio. Então, você escreve aqui o conjunto A, você joga todos os elementos do A. Então, tem 1, 2, 3, 4 e 5. Conjunto B, que é o contradomínio da função, né? Chamado contradomínio. Você tem aqui, ó, o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Para eu ter uma função sobrejetora, primeiro, o que é uma função? É uma relação entre dois conjuntos em que cada elemento do primeiro está relacionado a um elemento do segundo. Exemplo, isso aqui é uma função. 3 vai no 3, 4 vai no 1, 5 vai no 5. Isso é uma função. Cada elemento do primeiro conjunto está relacionado a um único elemento do primeiro. Mas, professor, o 1 e o 2 estão indo no 0. Isso pode? Então, podem. Pode. Por quê? Porque a imagem do 1 é única, é 0. A imagem do 2 é única, é só o 0. A imagem do 3 é única, é só o 3. A imagem do 4 é única, é só o 1. A imagem do 5 é unicamente o 5. Ele não diz na definição de função que as imagens têm que ser diferentes. Para ser função, cada elemento do primeiro conjunto tem que ser relacionado a um único elemento do segundo. Não importando se tem elementos aqui do primeiro que estão relacionados a um mesmo. Se esse mesmo é único, é função. Acabou. Então, exemplo de uma coisa que não seria função. Deixa eu desfazer aqui, só para ficar bem claro isso que eu estou dizendo. Digamos que o 2 vai no 5. Digamos que o 3 vai no 1. Mas aí o 3 enlouqueceu e resolveu dar outra flechada aqui agora no 2. Isso aqui não é função. Primeiro que nem todo mundo está relacionado com alguém aqui do B. O 4 não está relacionado com ninguém. Não é função. O 5 não está relacionado com ninguém. Não é função. E outra coisa. O 3 está tendo duas imagens. O 3 está se relacionando aqui com o 1. E o 3 está se relacionando aqui com o 2. Não pode ter duas imagens. Então, não pode ter nenhum elemento com duas imagens e não pode ter ninguém sem ter imagem. Mas, professor, mesmo que o 4 vá no 4 e o 5 vá no 3, não é função, não? Não. Está todo mundo relacionado? Tá. Mas está todo mundo relacionado com um único elemento aqui. O 1 está relacionado só com 0. Beleza. O 2 está relacionado só com 5. Beleza. Agora o 3 está relacionado só com um elemento aqui do B? Não, o 3 está relacionado com 1 e com 2. Então, isso aqui não é função. Não é função, tá? Então, a definição, você tem que ter a definição na sua cabeça bem tranquilo. O que é uma função, o que é que não é. Cada elemento do conjunto de partida tem que estar relacionado a um único elemento do conjunto de chegada. Esse conjunto de partida é chamado de domínio da função, e esse conjunto de chegada é chamado de contradomínio da função. E outra coisa, aquele conjunto que é um subconjunto aqui do contradomínio, onde chegam flechas, é chamado de conjunto imagem. Ou seja, se um vai no 0, o 2 vai no 1, e o 3 vai no 2, e eu chamo essa função aqui de uma função f, a imagem da função f é esse conjunto aqui, 0, 1, 2. É onde chegam flechas, tá bom? Então, aqui, eu já estou meio que montando o que é uma função injetora agora, tá?
Vou botar aqui o f, vou dizer que o 4 vai no 5 e vou dizer que o 5 vai no 3. Essa função é injetora. Por quê? Porque elementos diferentes aqui do domínio possuem imagens diferentes. O 0 só é a imagem do 1. O 1 só é a imagem do 2. O 2 só é a imagem do 3. O 3 só é a imagem do 5. O 5 só é a imagem do 4. Digamos que acontecesse isso aqui. Isso é função? Isso é função. Agora, é função injetora? Não. Porque a imagem do 1, que é diferente do 5, né? 1 é diferente do 5, a imagem do 1 é 0. E a imagem do 5 é 0. Em termos de simbologia, você escreve f de 1 igual a 0, f de 5 igual a 0. Então, você está dizendo que o f de 1 é igual ao f de 5. E você está mostrando isso com o diagrama de flechas, tá? De setas, tá? Então, essa função aí, isso é uma função, só que ela não é injetora. Para ser injetora, elementos diferentes do domínio têm que ter imagens diferentes, tá bom? Já que ficou meio feio o 6, eu vou ligar o 5 aqui no 3. Então, a partir do momento que a gente tem essa conceituação bem definida aí, a gente vai ter condição de aplicar o princípio multiplicativo e saber quantas funções injetoras dá de A em B, tá? Para fechar, a gente vai fazer isso. Então, vamos lá. Vou fazer aqui os conjuntos novamente, tá? Vou colocar aqui o A, colocar aqui o B. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Para eu montar uma função injetora, o que eu preciso fazer? Primeiro, para montar uma função, eu preciso escolher quem vai ser a imagem do 1, quem vai ser a imagem do 2, quem vai ser a imagem do 3, quem vai ser a imagem do 4 e, finalmente, quem vai ser a imagem do 5. Então, esse problema aqui, ele vai ter quantas etapas no total? É 1, é 2, é 3, é 4, é 5. Vai ter 5 etapas, tá? Escolha da imagem do 1, escolha da imagem do 2, escolha da imagem do 3, escolha da imagem do 4, escolha da imagem do 5. Vamos lá, vamos aplicar o princípio multiplicativo. Para escolher a imagem do 1, eu tenho quantas opções? O 1 pode ir no 0, pode ir no 1, no 2, no 3, no 4, no 5 ou no 6. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 possibilidades aqui. O 1 pode ir, digamos, no 0. Só que eu quero montar uma função injetora. Então, para eu escolher a imagem do 2, eu não posso mais escolher o 0. Eu posso escolher o 1, eu posso escolher o 2. Então, a escolha que eu fizer aqui na primeira etapa, eu não posso mais fazer para a segunda etapa. Então, aqui vai ter 6 possibilidades. Digamos que o 2 vai no 3. Para escolher a imagem do 3, eu não posso mais escolher nem o 0, nem o 3. Então, aqui vai ter quantas possibilidades? 5. Digamos que a imagem do 3 eu escolhi para ser o 6, lá embaixo. 6. Tá? Então, digamos que o 3 eu liguei no 6. Eu tinha quantas possibilidades para cá? 5, né? Aqui eu estou escolhendo a imagem do 1, do 2, do 3. Agora eu vou escolher a imagem do 4. Para escolher a imagem do 4, eu vou ter 4 possibilidades. Por quê? Pode ser o 1, pode ser o 2, pode ser o 4 ou o 5. Digamos que eu vou ligar o 4 aqui no 1. E aí, a última etapa, escolher a imagem do 5. Ora, o 5 tem 3 camaradas livres aqui, que é o 2, o 5, o 2, desculpa, o 4 ou o 5. Digamos que eu vou ligar o 5 aqui no 2, porque está mais vistoso, né? Então, aqui eu tinha 3 possibilidades. Aplico o princípio multiplicativo e aqui eu vou ter o total de funções que dá para formar, né? Então, aqui vai dar quanto? 4 vezes 3, 12. 12 vezes... É mais fácil daqui para lá, né? 6 vezes 5, 30. 30 vezes 7 dá 210. Vezes 4 vezes 3. Vamos lá, fazer essa continha rapidinho aqui para fechar. Então, vai dar o seguinte. 4 vezes 0 é 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. Vezes 3. Olha quantas funções dá. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 8, 24. Mais um, 25. 2.520 funções. Tá? Imagina contar isso aqui na mão. Tá? Você nem faz. Injetoras. Tá? Todas essas funções aqui têm essa propriedade. São injetoras. Elementos diferentes do domínio têm imagens diferentes.
tá certo? Então, essa é uma aplicação bem interessante, bem bonita do princípio multiplicativo. Isso aqui é o item A. Para fechar o item B, quantas funções sobrejetoras de A em B existem? Sobrejetora não vai ter nenhuma, né? Por que eu garanto que a resposta, para o item B é zero? Por que é zero a resposta? Porque para ser sobrejetora, não pode sobrar ninguém aqui no conjunto, no contradomínio. Esse é o conceito de sobrejetora, tá? Sobrejetora é quando todo mundo aqui é a imagem de alguém. Então, uma função é sobrejetora quando uma função f é sobrejetora, se somente se, tá? Se imagem da função é igual ao contradomínio da função, tá? A imagem tem que ser igual ao contradomínio. Basicamente é isso. Daí o que acontece? Se você tentar fazer os diagramas lá, vamos tentar ver o que acontece aqui. A, e aqui tu vai botar o B, tá? Lembrando que o A, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos lá, rapidinho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mesmo que você escolha imagens diferentes para cada um, vai sobrar gente aqui sem poder ser imagem de ninguém. Mesmo que, o 1 eu vou ir no 0, se eu fizer o 2 ir no 0, aí é que não vai ter sobrejetora mesmo, porque aí vai sobrar mais gente aqui sem ser imagem de alguém, porque cada elemento aqui só vai poder ter uma imagem. Se você fizer assim, pior é. Então, digamos que eu vou escolher aqui, o 2 vai no 1, o 3 eu escolho uma imagem diferente, o 3 vai no 2, o 4 vai no 3, e o 5 vai no 4. Não vai ter jeito, porque aí tu não vai conseguir mais ligar ninguém aqui, porque não pode ter duas imagens, senão deixa de ser função. Então, por isso que a resposta é zero. Existem, ou não existe, né? Existe zero, eu acho meio estranho. Não existe função, não existe função f de A em B sobrejetora. É claro que a redação matemática, você argumenta, né? Se você está fazendo uma questão aberta, você argumenta. Não existe por isso, porque mesmo que escolhamos elementos diferentes para cada imagem diferente para cada elemento do domínio A, mesmo assim sobrarão elementos do contradomínio B que não serão imagens de elementos de A. Portanto, não existe função sobrejetora. Pronto, você escreveria a redação, tá? Então, eu não poderia terminar a aula de hoje sem dar essa aplicação aí para vocês, que é bem interessante.